Boa tarde a todos, graça e paz da parte do Salvador Jesus, amém? Buenas tardes a todos, gracia y paz de la parte del Señor Jesús. Amén. Para mim é uma grande alegria poder estar com os irmãos aqui nesse final de tarde. Para mí es una alegría poder estar con los hermanos en esta tarde. Trago um abraço da Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada, em Maringá, Paraná, Brasil. Traigo un abrazo de la Iglesia Presbiteriana de Jardín de Alvorada en Maringá, Paraná, Brasil. Também trago um abraço de toda a minha família, minhas filhas que ficaram lá em Maringá. También traigo un abrazo, envío un abrazo de toda mi familia, de mis hijas que están en Maringá. Vim aqui com os Danis e com o Bernardo, como já foi apresentado. Vengo aquí con los Danis y con Bernardo, que ya fueron presentados. E sou casado com aquela linda moça que ali está já há 30 anos. Estoy casado con aquella bella joven que está allí ya a 30 años. E o meu desejo é que o Senhor fale conosco nessa tarde. Y mi deseo es que el Señor hable con nosotros en esta tarde. Como nós vamos tratar de aconselhamento bíblico, nós vamos usar bastante a Bíblia. Então, se vocês quiserem acompanhar, Entonces, como vamos a hablar de consejería bíblica, vamos a usar mucho la Biblia, así que tener la mano para ir acompañando. nós basicamente vamos tratar de 5 tópicos agora nessa palestra. Entonces, en este taller vamos a tratar principalmente 5 puntos. O que é um conselho? ¿Qué es un consejo? Definições de um conselho bíblico. Definiciones de un consejo bíblico. Por que nós precisamos de um conselho que seja bíblico? ¿Por qué necesitamos un consejo que sea bíblico? Algumas bases que a própria Bíblia nos apresenta sobre um conselho bíblico. Bases que la Biblia nos presenta sobre el consejo bíblico. E o aconselhamento bíblico como uma terapia para a alma. Y el consejo bíblico o la consejería bíblica como una terapia para el alma. Eu, mais uma vez, falo que espero que Deus fale aos nossos corações. Y una vez más digo que espero que Dios hable a nuestros corazones. Eu tenho dado essa aula em um seminário já há algum tempo. Yo ya llevo un tiempo dando esta clase en un seminario. E eu tenho dito para os alunos ali do seminário que eu espero que, ao final dessas aulas, Y suelo decirle a los alumnos que espero que al finalizar estas clases, ainda que eles não saibam definir teologicamente o que é um conselho bíblico, aun cuando no sepan definir teológicamente qué es un consejo bíblico, que eles saiam amando mais as Escrituras e confiando mais nas Escrituras. que puedan salir amando más las Escrituras y confiando más en las Escrituras. Porque mais importante do que as nossas definições ou até mesmo a defesa teológica da Bíblia, Porque más importante que nuestras definiciones o inclusive que la defensa teológica de la Biblia, é que nós creiamos na Bíblia e vivamos pela Bíblia. es que nosotros podamos creer en la Biblia y que podamos vivir a partir de la Biblia. Então, vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos abençoe? Entonces vamos a orar una vez más pidiendo que el Señor nos bendiga. Oremos. Oremos. Amado Deus, nós te louvamos por essa tarde Amado Dios, nosotros te alabamos por esta tarde e clamamos que o Senhor fale conosco pela tua palavra. y pedimos que tú hables con nosotros por tu palabra. Abra nossa mente e o nosso coração, Abre nuestra mente y nuestro corazón que sejamos, Deus, tal qual uma terra fértil aguardando a boa semente. y que seamos una tierra fértil que aguarda la buena semilla. E que a semente da tua palavra, uma vez caindo em nossos corações, Y la semilla de tu palabra, una vez caiga en nuestros corazones, venha frutificar para a glória do teu próprio nome. pueda fructificar para la gloria de tu propio nombre. Em Cristo Jesus. En Cristo Jesús. Amém. Amén. Então, eu quero falar um pouco mais sobre o que é o conselho bíblico. Entonces quiero hablar un poco más de qué es el consejo bíblico. Eu acredito que vocês já tiveram essa experiência num encontro que tiveram com a igreja. Imagino que ya hayáis tenido esta experiencia en el retiro de iglesia. E de maneira que nós vamos especificamente tratar do que é um conselho bíblico nessa primeira palestra. De modo que en esta primera charla vamos a tratar específicamente de qué es un consejo bíblico. Depois, num segundo momento, vamos falar quais as qualificações que nós precisamos ter para aconselhar biblicamente. Y después veremos cuáles son las aptitudes que debemos tener para poder aconsejar bíblicamente. E amanhã pela manhã
falaremos sobre a importância de crermos nas Escrituras para que consigamos aconselhar biblicamente. Y mañana por la mañana hablaremos de la importancia de creer en la Escritura para que podamos aconsejar bíblicamente. Então, se tratando de conselho, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que é um conselho. Y por lo tanto, hablando de consejo, lo primero que tenemos que entender es qué es un consejo. Todos nós, em um dado momento, nós somos aconselhados e aconselhamos a todo instante na nossa vida. Todos nosotros en determinados momentos somos aconsejados y además estamos aconsejando a todo momento. Nós falamos e recebemos informações sobre relacionamentos amorosos, negócios, finanças, trabalhos, amizades. Nosotros hablamos y también recibimos información sobre relaciones, amistades, negocios, familia, etc. O conselho é algo cultural. Desde a criação, nós vemos que o homem lida com conselhos em todas as áreas. El consejo es algo cultural y desde la creación vemos que el ser humano trata con consejos en todas las áreas. Até de maneira involuntária, nós aconselhamos-nos uns aos outros em todas essas áreas que eu já falei e em outras mais. Aún de manera involuntaria estamos aconsejándonos unos a otros en estas áreas y en muchas más. Por exemplo, um jovem chega para o outro e diz: eu pretendo fazer tal curso na faculdade. O que você acha? Por ejemplo, un joven viene y le dice al otro, mira, yo quiero hacer este curso en la universidad, ¿qué piensas? Ou então, um jovem quer casar-se e procura uma outra jovem e nós aconselhamos: olha, procure dentro da igreja, por exemplo. O por ejemplo, un joven que se quiere casar y le damos consejo diciendo, mira, busca a una joven dentro de la iglesia. Nós fazemos negócios, como nós vamos lidar com os nossos negócios? Esse é um bom negócio? Esse não é um bom negócio? Cuando estamos haciendo negocios y queremos saber, bueno, ¿entramos o no en este negocio? ¿Es un buen negocio? ¿Es un mal negocio? O conselho está presente na nossa vida em todas as áreas. Nós não temos como fugir dele. El consejo está presente en nuestras vidas en todas las áreas y no tenemos cómo escapar de él. Isso, na verdade, faz parte do aspecto criacional de Deus. Desde a criação, nós recebemos conselhos bons e ruins. Esto hace parte del aspecto creacional de Dios. Desde la creación recibimos consejos, buenos o malos. Mas há uma diferença entre conselhos. Um conselho que é normativo e um conselho que é apenas observatório. Pero también hay una diferencia entre consejos. Están los consejos que son normativos y los consejos que son observatorios. Os normativos são aqueles que vêm de Deus. Los normativos son aquellos que vienen de Dios. Ainda que as Escrituras chamem o conselho de Deus de conselho, não é apenas uma opinião. É o que Deus tem para nós. Aun cuando la Biblia llame el consejo de Dios, lo llame consejo, no quiere decir que sea una opinión, sino que es la voluntad de Dios para nosotros. Porém, em contrapartida, outros conselheiros não têm a função normativa sobre as nossas vidas. Pero también hay otros consejeros que no tienen esa función normativa en nuestras vidas. Por exemplo, olhamos para as Escrituras em Gênesis 2, 16 e 17. Por ejemplo, vemos en las Escrituras en Génesis 2, 16, 17, E vemos um conselho claro, objetivo e normativo de Deus para Adão e Eva. y vemos un consejo claro, objetivo y normativo de Dios para Adán y Eva. E Deus diz: Y Dios dice, de toda árvore do jardim você pode comer livremente, de todo árbol del huerto podrás comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Veja bem, é um conselho normativo, Mirad, es un consejo normativo, ao qual Adão e Eva não ouviram. al cual Adán y Eva no oyeron. E por não seguirem esse conselho, Y por no seguir este consejo, aconteceu exatamente o que Deus disse que iria acontecer e a morte entrou no mundo. ocurrió lo que Dios dijo que iba a ocurrir y la muerte entró en el mundo. Temos um outro conselho ainda em Gênesis, agora no capítulo 3, Tenemos otro consejo todavía en Génesis, ahora en el capítulo 3, que não era normativo. que no era un consejo normativo, Porém, Adão e Eva resolveram seguir. pero Adán y Eva decidieron seguirlo. E era o conselho da serpente, Y era el consejo de la serpiente, que contraditava o conselho de Deus. que contradecía el consejo de Dios. E qual era o conselho da serpente? ¿Y cuál era el consejo de la serpiente? É certo que vocês não morrerão.
ciertamente no moriréis. Eles seguiram esse conselho, Ellos entonces siguieron ese consejo, mas eles morreram. pero ellos murieron. Veja bem, há um bom conselho e há um mau conselho. Por lo tanto, podéis ver que hay un buen consejo y hay un mal consejo. O bom conselho está cravejado de verdade porque é o conselho que vem de Deus. El consejo bueno está preñado de verdad porque es el consejo que viene de Dios. O mau conselho, ainda que se pareça bom na tônica por agradar os olhos, está longe da vontade de Deus. Y el mal consejo, aunque parezca agradable a los ojos, está lejos de la voluntad de Dios. Temos outros conselhos, por exemplo, nas Escrituras. Tenemos también otros consejos en las Vou citar Escrituras. pelo menos um bom e um mau. Os voy a citar por lo menos uno bueno y uno malo. Um conselho bom é o que Noemi deu para sua nora Ruth com respeito a Boaz. Un buen consejo fue el que Noemí le dio a su nuera Ruth respecto a Boaz. Sabemos que Boaz ali prefigura a pessoa de Cristo Jesus como resgatador de toda a igreja. Sabemos que Boaz es una representación, prefigura la imagen de Cristo como salvador de toda la iglesia. E Noemi disse a Ruth: quede-se aos pés de Boaz, mostre para ele que você é uma boa esposa e ele a resgatará. Entonces le dice Noemí a Ruth, le dice, quédate a los pies de Boaz, muéstrale que serás una buena esposa y él te va a rescatar. Ruth ouviu o conselho Y Ruth oyó el consejo. e Boaz se tornou o seu resgatador. Y Boaz entonces pasó a ser su rescatador. E nós temos a pessoa de Ruth na genealogia do Salvador Jesus Y Cristo. tenemos entonces a la persona de Ruth en la genealogía del Salvador Jesús. É um bom conselho, Entonces era un buen consejo. um conselho que agrada ao coração de Deus. Un consejo que agrada al corazón de Um Dios. conselho que está de acordo com a vontade de Deus. Un consejo que que es conforme a la voluntad de Dios. Mas nós temos agora um outro conselho que não era bom assim. Pero entonces ahora tenemos un consejo que ya no era tan bueno, no era bueno como ese. E é o conselho dos amigos de Roboão, filho de Salomão. Y eran los consejos de los amigos de Roboam, el hijo de Salomón. Veja bem, ele pergunta para os amigos: eu preciso aliviar as cargas sobre o povo? Entonces Roboam le pregunta a sus amigos, ¿debo quitarle carga al pueblo? Só que aqui, em vez dos amigos se preocuparem com a glória de Deus, eles se preocupam com a suposta honra ou orgulho de Roboão. Y entonces sus amigos, en vez de preocuparse con la gloria de Dios, se preocupan con la supuesta gloria u orgullo de Roboam. E dizem: o que eles vão pensar de você? Que você é um fraco. Entonces les dicen, ¿qué van a pensar de ti? Que eres un débil. Em vez de tirar a mão, pese a mão mais do que seu pai. En vez de quitar la mano, haz que tu mano pese más que la de tu padre. Ele também seguiu esse conselho, Y él también siguió ese consejo, mas era um mau conselho. pero era un mal consejo. E o reino se dividiu. Y entonces el reino se dividió. Você percebe a diferença entre um bom conselho e um mau conselho? Entonces podéis ver la diferencia entre un buen consejo y Y un vos- mal consejo. E você percebe que todos nós aconselhamos e somos aconselhados a todo momento? Y os dais cuenta de que todos nosotros somos aconsejados y consejamos en todo momento. Daí algo muito importante para nós pensarmos nessa tarde. Por lo tanto, esto es algo importante para pensar en esta tarde. De onde é a fonte de sabedoria do conselho que nós estamos dando ou recebendo? Lo que debemos pensar es de dónde es la fuente de sabiduría del consejo que estamos dando y que estamos recibiendo. Isso é de suma importância porque, como vimos nos exemplos citados acima, um conselho pode definir caminhos de vida ou de morte. Esto es importante porque, como hemos visto en los ejemplos que di, un consejo puede definir caminos de vida o caminos de muerte, Caminho de santidade ou de pecaminosidade. caminos de santidad o caminos de pecaminosidad, Caminho que nos aproximará de Deus ou caminhos que nos separará de Deus. caminos que nos acercarán a Dios o que nos alejarán de Él. Então, o conselho bíblico é exatamente o conselho que nos leva ao caminho de Deus. Entonces, el consejo bíblico es aquel que nos lleva al camino de Dios. Então, nesse primeiro momento, nós definimos o que é um conselho e nós vimos a diferença entre bons e maus conselhos. Tranquilo até aqui? Entonces, hasta aquí hemos definido lo que es un consejo y hemos visto la diferencia entre un buen consejo y un mal consejo. ¿Vamos bien hasta aquí? Então, no segundo momento, eu quero tratar com os irmãos sobre algumas definições
do que é um conselho bíblico. Y ahora entonces quiero que veamos algunas definiciones de lo que es un consejo bíblico. Eu vou me valer de outros estudiosos, pastores, doutores que já fizeram esse trabalho de definir antes que nós. Y entonces voy a utilizar algunos doctores y maestros que ya han hecho este trabajo de definir antes que nosotros. O Dr. David Powlison, em seu livro Uma Nova Visão, El doctor David Powlison, en su libro Una nueva visión, nos diz o seguinte: dice lo siguiente: toda conversa que tem a intenção de ajudar alguém é uma forma de conselho. toda conversación que tiene por intención ayudar a alguien es una forma de consejo. Agora, quando incluímos Deus no cenário desse conselho, Ahora bien, cuando incluimos a Dios en la escena, en el escenario de ese consejo, isso muda o jeito de pensar o problema, eso cambia nuestra manera de pensar el problema, o entendimento sobre as causas do problema, nuestro entendimiento acerca de las causas del problema, as nossas percepções sobre as mudanças que são necessárias decorrentes desse problema, y nuestras percepciones de lo que debe cambiar a causa de ese problema, e por consequência, a direção do próprio conselho. y por lo tanto la dirección del propio consejo. Deus irá definir qual é o caminho que nós devemos andar. Dios es el que va a definir cuál es el camino que debemos andar. Ainda o reverendo Dr. Valdeci Santos, También el doctor, pastor y doctor Valdecir Santos, afirma de uma maneira muito simples él dice de manera muy sencilla que conselho bíblico são lições de teologia na prática. Él dice que el consejo bíblico son lecciones de teología en la práctica. Ele até explica da seguinte forma, Él lo explica de la siguiente manera. que o conselho bíblico é um sermão particular. Él dice que el consejo bíblico es un sermón particular. E diz que, em contrapartida, o sermão público é um conselho coletivo. Y dice que el sermón público, a diferencia del particular, es un consejo colectivo. Veja bem, o foco do conselho bíblico é a palavra de Deus. Por lo tanto, el enfoque del consejo bíblico es la palabra de Dios. Dr. Edward Welsh, por sua vez, Sí. desculpa. No, sí. Dr. Edward Welsh, por sua vez, assevera que aconselhamento bíblico é um híbrido de discipulado e amizade bíblica. El doctor Edward Welch dice que el consejo bíblico es un híbrido de discipulado y amistad bíblica. Só um minuto, eu atropelei aqui, porque Não. a minha última experiência de tradução, eu falei 10 minutos e ele traduziu em 2 palavras. Dice que en su última experiencia de traducción él hablaba por 10 minutos y le traducían con 2 palabras. Entonces, Eu percebi que eu estava sendo muito prolixo. Dr. Paul Tripp, el doctor Paul Tripp, no seu livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, en su libro Instrumentos en la mano del Redentor. inclusive eu recomendo que comprem esse livro. Entonces, este libro yo hasta aconsejo que lo compréis. Excelente qualidade. Es una excelente calidad. Ele nos ajuda a entender essa ideia de que o conselho é um híbrido de discipulado e amizade bíblica. Él nos ayuda a entender esta idea de que el consejo es un híbrido entre discipulado y amistad bíblica. Nos dizendo o seguinte: aconselhamento bíblico é o processo no qual um pecador ajuda o outro pecador a se fortalecer na sua caminhada com Cristo. El consejo bíblico es el proceso por el cual un pecador ayuda a otro pecador a fortalecerse en su caminar con Cristo. Por intermédio da aplicação diária da palavra de Deus na vida dos dois. A través de la aplicación diaria de la palabra de Dios en la vida de ambos. Nas áreas especificamente deficitárias de cada um deles ao mesmo tempo. En las áreas en las que ambos presentan déficit a la vez. E fortalecer outras áreas nas quais eles ainda não obtiveram sucesso. Y fortalecer otras áreas en las cuales ellos todavía no han tenido éxito. Dr. David Powlison, ou melhor, Dr. Paul Tripp, diz que o aconselhamento bíblico é um mendigo que encontrou pão, mostrando o caminho para o outro mendigo, mas os dois precisam do mesmo alimento. Sí. Amén. Sí. El consejo bíblico es un mendigo
que encontró pan diciéndole al otro mendigo cuál es el camino para encontrar el pan que ambos necesitan. De uma forma geral, nós podemos dizer que aconselhamento bíblico é quando nós buscamos nos ajudar em Cristo Jesus. De modo general podemos decir que el consejo bíblico es cuando buscamos ayudarnos mutuamente en Cristo Jesús. De forma que, como igreja, nós nos pareçamos cada vez mais com o nosso Salvador, De modo que como iglesia podamos parecernos cada vez más con nuestro Salvador. através das nossas ações, A través de nuestras acciones, dos nossos pensamentos, de nuestros pensamientos, crescendo em um processo contínuo de santificação pessoal, creciendo en un proceso continuo de santificación personal, de acordo com aquilo que a própria Escritura já nos exorta. conforme a lo que la Escritura nos exhorta. Por exemplo, dois textos, Efésios 5:1 e Filipenses 2:5. Por ejemplo, dos textos, Efesios 5:1 y Filipenses 2:5. Efésios 5:1 diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Veja bem, irmãos, Deus nos chama a imitá-lo em tudo aquilo que ele é no seu ser. Por lo tanto, Dios nos llama a imitarle en todo lo que Él es en su ser. E o apóstolo Paulo ainda, em Filipenses 2:5, nos diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Y el apóstol Pablo en Filipenses 2:5 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. E isso faz parte do nosso processo de santificação pessoal. Se pudermos resumir aconselhamento bíblico em um conceito, processo de santificação pessoal. Si pudiésemos resumir el consejo bíblico en una sola idea, sería proceso de santificación espiritual, personal. É onde nós começamos a colocar em prática na vida diária a realidade da salvação que já nos atingiu. En el que nosotros empezamos a poner en práctica en la vida diaria la realidad de la salvación que ya ha venido sobre nuestras vidas. Eu costumo dizer na igreja que quando estamos salvos, a partir do momento em que Jesus nos salvou, já estamos prontos para morrer. Yo suelo decir en mi iglesia que a partir del momento que Jesús nos salvó, ya estamos preparados para morir. Já foi salvo por Jesus? Entonces, ¿ya has sido salvo por Jesús? Já pode morrer agora. Entonces, puedes morirte ahora. O grande problema é que ainda não estamos prontos para viver aqui. El gran problema es que todavía no estamos prontos para vivir aquí. E no processo de aconselhamento bíblico, nós vamos colocando a salvação que recebemos em prática na nossa vida. Y entonces en el proceso, en el consejo bíblico ponemos, ¿puedes repetir, por favor? Vamos colocando em prática a salvação que recebemos na nossa vida. Vamos colocando en práctica o ya haciendo la salvación que hemos recibido en nuestras vidas. Paulo chama isso de processo de se desvestir e se revestir. Entonces Pablo a esto lo llama el proceso de desvestirse y de vestirse. Nós nos desvestimos diariamente do velho homem Entonces nos desvestimos diariamente del viejo hombre e nos revestimos diariamente de Cristo Jesus. y nos vestimos diariamente de Cristo Jesús. Isso muda a nossa mente, o nosso coração e a nossa prática. Y eso cambia nuestra mente, nuestro corazón y nuestra práctica. A nossa forma de ver o mundo e as pessoas, Nuestra manera de ver el mundo y ver a las personas. a forma como nós lidamos com as nossas emoções, e depois eu vou falar mais sobre isso, se der tempo, El modo en el que también tratamos o lidiamos con nuestras emociones. e a forma como nós agimos, fruto da mente e do coração transformado. Y el modo en el que actuamos, fruto de una mente y de un corazón transformados. É isso que o apóstolo Paulo tinha em mente quando ele escreve aos Filipenses no capítulo 2, versículo 12, o seguinte: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Esto es lo que tenía en mente el apóstol Pablo cuando en Filipenses 2:12 él dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Já parou para pensar nesse conceito de desenvolver a salvação? O que significa isso? ¿Has pensado alguna vez en qué puede significar el desarrollar tu propia salvación?
A ideia de Paulo não é que amanhã nós estejamos mais salvos do que hoje, ou que nós estejamos hoje menos salvos do que amanhã, ou que nós vamos nos salvando diariamente. La idea de Pablo no es que mañana vayamos a estar más salvos que hoy, o que hoy estemos más que mañana, o que vayamos nosotros salvándonos paulatinamente. Mas é que nós nos pareçamos cada dia mais com o santo que foi regenerado por Cristo na cruz do Calvário. Pero es que nosotros podamos parecernos a cada día más en santidad con aquel que murió en la cruz del Calvario. Uma vez que em Cristo nós fomos feitos novas criaturas, 2 Coríntios 5,17. Se nos dice en 2 Corintios 5:17 que hemos sido hechos nuevas criaturas. A ideia de novas criaturas em 2 Coríntios 5,17 é muito próxima da ideia de Gênesis 1, de uma nova criação, onde Deus nos faz completamente novo e a matéria que tinha era considerado nada. Acho que Wow, foi demais, sí. né? Foi muito. La misma idea de nueva criatura en 2 Corintios 5:17 es la que encontramos en Génesis cuando se nos habla de la creación. Criação. Y ahí, ¿cómo continúa? E aí Deus considera a nossa matéria como nada e nos faz novo. Y Dios considera entonces nuestra materia como la nada y nos hace nuevos. Não é que Deus nos melhora, No es que Dios nos mejora, Ele nos transforma, Él nos transforma, Ele nos faz de novo. Él nos hace nuevamente, de nuevo. De maneira que eu não sei se você já teve essa experiência de que alguém que te conhecia antes da conversão Entonces yo no sé si has tenido la experiencia de que alguien que te conocía antes de convertido olha para você hoje e fala, mas é igual, o mesmo rosto, a mesma pessoa, mas você está completamente diferente. y te mira ahora y dice, es la misma persona, el mismo rostro, pero estás completamente diferente. Porque Deus nos fez de novo. Porque Dios nos hizo de nuevo. Veja bem, diz mais o texto, as escrituras. Ezequiel 36, 26 a 28 nos diz, por exemplo, que nós recebemos um novo coração e um novo espírito. En Ezequiel 36, 26 a 28. 26 al 28 dice que hemos recibido un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Ainda 1 Coríntios 2,16, nós recebemos uma nova forma de pensar, e Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 dice que hemos recibido una nueva manera de pensar y Pablo dice que hemos recibido la mente de Cristo. E somos chamados a uma nova forma de agir e lidar com as nossas emoções e com o mundo à nossa volta. Y somos llamados a actuar de manera distinta referente a nuestras emociones y al mundo que nos rodea. Isso é um conselho bíblico. Eso es un consejo bíblico. Quando nós colocamos Deus na equação das nossas vidas Es cuando ponemos a Dios en la ecuación de nuestras vidas. e nós buscamos a seguir a vontade de Deus em detrimento da vontade do mundo. Y entonces empezamos a buscar el seguir la voluntad de Dios en contra de la voluntad y no la voluntad del mundo. Esse é o nosso segundo ponto. Ese es nuestro segundo punto. Tranquilo até aqui? ¿Bien hasta aquí? Já vimos o que é um conselho. Todos nós aconselhamos e somos aconselhados a todo momento. E já vimos o que é um conselho bíblico, quando Deus entra na equação. Entonces vimos que es un consejo y vimos que todos somos consejeros y aconsejados. Y también hemos visto que es un consejo bíblico, que es cuando Dios entra en la ecuación. Agora, tem um terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês. Ahora hay un tercer punto que quiero compartir con vosotros. Por que nós precisamos de aconselhamento bíblico? ¿Por qué nosotros necesitamos el consejo bíblico? Já parou para pensar nisso? ¿Has pensado en eso? Porque nós aconselhamos o tempo todo. Por que o nosso conselho precisa ser bíblico e por que o conselho que recebemos também precisa ser bíblico? ¿Por qué entonces el consejo que damos debe ser bíblico? ¿Y por qué el consejo que recibimos debe ser bíblico? Porque nós vivemos em um mundo quebrado pelo pecado e nós temos um coração caído no Éden. Porque nosotros vivimos en un mundo roto por el pecado y porque nosotros también tenemos un corazón caído. No Evangelho de Mateus 24, 24 e Marcos, repetindo o mesmo texto, no capítulo 13, versículo 22, nos diz o seguinte: Mateo 24, 24 y también Marcos 13, 22, que es el mismo texto, nos dice lo siguiente. Porque o mundo está repleto de falsos mestres e de falsos cristos. Dice, porque el mundo está lleno de falsos maestros y falsos cristos. A ideia de falsos cristos é de falsas propostas de redenção. La idea de falsos
anticristos es la idea de falsas propuestas de redención, que são propagadas por falsos profetas e falsas doutrinas, que son propagados por falsos profetas y falsas doctrinas, por falsas percepções sobre quem nós somos, quais são os nossos reais problemas. por por percepciones erróneas de quiénes somos y de cuáles son nuestros verdaderos problemas. Você já parou para pensar qual que é o seu principal problema? ¿Tú ya paraste a pensar cuál es tu principal problema? Eu não te conheço pessoalmente, Yo no te conozco personalmente, mas eu posso dizer sem um mínimo de chance de errar, que o seu maior problema é o mesmo que o meu maior problema, que Eu- é o pecado. yo no te conozco, pero puedo decir sin error ninguno que tu mayor problema es mi mayor problema, que es el pecado. Os nossos problemas não estão em sermos mais altos, mais baixos, mais gordos, mais magros, mais bonitos ou mais econômicos na beleza. Nuestro problema no está en ser más alto, más bajo, más gordo, más flaco, más bello o más económicos referente a la belleza. Os nossos maiores problemas não estão em se temos muito dinheiro ou não temos muito dinheiro, se temos títulos, estudo ou a nossa profissão é reconhecida. Nuestro problema no es si tenemos más o menos dinero, si tenemos títulos o una profesión reconocida. Os nossos problemas não estão em se as pessoas nos amam ou nos veem como nós gostaríamos que elas nos vissem. Nuestro problema no es si las personas nos aman o si nos ven como nos gustaría que nos viesen. O nosso grande problema é que a nossa imagem ainda, infelizmente, no nosso coração, não está conformada com a pessoa de Cristo. Nuestro gran problema es que nuestra imagen, infelizmente, en nuestro corazón, aún no está conformada a la imagen de Cristo. E isso é o pecado. Y ese es el pecado. E qual a solução para esses problemas? ¿Y cuál es la solución para esos problemas? De forma que seja possível que nós caminhemos de acordo com a vontade de Deus. De modo que sea posible que caminemos conforme a la voluntad de Dios. A solução é o conselho bíblico, é olharmos para as Escrituras. La solución es el consejo bíblico, es mirar las Escrituras. Até porque o Satanás, inimigo das nossas almas, se fosse possível, enganaria até mesmo os eleitos de Deus. Y eso porque Satanás, que es el enemigo de nuestras almas, si fuera posible, engañaría aún a los escogidos de Dios. Se não é Deus cuidando do nosso coração, da nossa mente, se não é o Espírito de Deus habitando em nós, nós seríamos enganados. Si Dios no estuviese cuidando nuestra mente y si el Espíritu de Dios no habitase en nosotros, seríamos engañados. Um escritor, se eu não me engano, em inglês, se não for, coloquei ele na Inglaterra, Oswald Chambers, disse certa vez: Deus não apenas quer que sejamos salvos, mas Ele garante a nossa salvação quando coloca o seu Espírito para habitar em nós. Un escritor inglés, Oswald Chambers, dice lo siguiente, dice, Dios no solo quiere que seamos salvos, pero Él garantiza nuestra salvación al poner al Espíritu en nuestras vidas. Então nós precisamos de um conselho bíblico porque o mundo está cheio de mentira. Por lo tanto, necesitamos el consejo bíblico porque el mundo está lleno de mentiras. E nós acabamos, de uma maneira até infantil, por assim dizer, com todo respeito, acreditando nas mentiras do mundo. Y nosotros terminamos de un modo infantil, y lo digo con respeto, terminamos por creerle a las mentiras del mundo. Nós nos entristecemos ou nos alegramos quando alguém gosta mais ou menos da gente. Nosotros nos entristecemos o nos alegramos cuando le caemos mejor o mal a alguien. Eu li certa vez em um livro, o nome do livro é O Impostor que Vive em Mim, o autor é Brennan Manning. Una vez leí en un libro que se llama El impostor que vive en mí, el autor es Brennan Manning. Brennan Manning. Manning. Se eu não me engano, ele até é um frei católico, alguma coisa assim. Creo né? que es un fray católico o algo así. Ele diz no capítulo 1 que nós não suportamos viver com a identidade que nós temos. Él dice en su primer capítulo que nosotros no soportamos vivir con la identidad que tenemos. Aí nós criamos um impostor que seja amável para nós e imaginamos que Deus cairá nessa tapeação de amar o impostor. Entonces nosotros creamos a un impostor que
de cara a nosotros nos parece alguien amable y pensamos que Dios también va a pensar lo mismo de nuestro impostor. E aqui há duas verdades que são importantes para nós. Y aquí hay dos verdades que son importantes para nosotros. A primeira é que ninguém pode enganar a Deus. La primera es que nadie puede engañar a Dios. E a segunda é que, pela graça, Deus é o único que conhece tudo sobre nós e ainda assim nos ama. Y la segunda es que por gracia Dios es el único que conoce todo de nosotros y aún así nos ama. Então, por que nós precisamos de um conselho bíblico? Entonces, ¿por qué necesitamos un consejo bíblico? Porque se fosse possível, Satanás se disfarçaria em anjo de luz para nos enganar a todos, conforme diz 1 Coríntios 11:14. Porque si fuera posible, aún Satanás se vestiría de ángel de luz para engañarnos a todos, según dice 2 Corintios 11:14. Isso. Porque o mundo está repleto de mentiras que escravizam a mente e o coração daqueles que são enredados por elas. Porque el mundo está lleno de mentiras que esclavizan la mente y el corazón de aquellos que están enredados en ellas. E porque a única coisa que nos liberta do mundo é a verdade de Deus. Y porque lo único que nos libera del mundo es la verdad de Dios. O Salvador Jesus nos diz no Evangelho de João 8:31-33. Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan 8, 31 al 33. Se vocês permanecerem em mim, se vocês permanecerem na minha palavra, Si permanecéis en mi palabra, são verdadeiramente meus discípulos seréis verdaderamente mis discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A Bíblia, a palavra de Deus, nos liberta das mentiras do mundo. La Biblia, la palabra de Dios, nos libera de las mentiras del mundo. Então, por que nós precisamos de um conselho bíblico? Entonces, ¿por qué necesitamos un consejo bíblico? E aqui é um outro motivo interessante e talvez até inusitado no que se refere ao estudo bíblico. Y aquí hay una razón interesante y tal vez un poco sorprendente en lo que se refiere al estudio, al consejo bíblico. Você já ouviu falar sobre a Grande Comissão? ¿Has oído hablar alguna vez de la Gran Comisión? Acredito que sim. Uma igreja cujo nome é Luz para as Nações, pressupõe-se que vive a Grande Comissão. Considero que sí, una iglesia con el nombre Luz a las Naciones debe haber oído acerca de la Gran Comisión. Mas perceba que na Grande Comissão, Jesus chama aqueles que são comissionados a fazerem discípulos e a ensiná-los a guardar os seus propósitos. Pero notad que en la Gran Comisión Jesús nos llama a ser discípulos y además a enseñar a que guarden todo lo que Él ha mandado. O texto das Escrituras nos diz assim: El texto bíblico dice así: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. toda autoridad me ha sido otorgada, dada en los cielos y en la tierra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quando nós falamos em evangelização, estamos falando de conselho bíblico. Cuando hablamos de evangelización, estamos hablando de consejo bíblico. Pastor, mas conselho bíblico não é apenas para a igreja? Pero pastor, el consejo bíblico no es apenas para la iglesia. Não. Ele age diferente em dois aspectos. Para o não crente, o conselho bíblico é a verdade de Deus que entra no seu coração e o transforma. No, él actúa de maneras diferentes. Para el no creyente, el consejo bíblico es la verdad de Dios que entra en su vida y actúa E y lo transforma. transforma. E para o crente, o conselho bíblico é o que faz com que ele se pareça cada dia mais com aquele que o transformou. Y en el creyente, el consejo bíblico hace con que se parezca cada día más con aquel que lo transformó. Essa, inclusive, é a ideia do texto original de fazer discípulos. Esa es la idea del texto original de hacer discípulos. A ideia de discípulos é de imitadores, seguidores de Cristo Jesus. La idea de un discípulo es la de un imitador, de un seguidor de Cristo Jesús. Então, por que nós precisamos de um conselho que seja bíblico? Entonces, ¿por qué necesitamos un consejo que sea bíblico? Mais um aspecto, porque as pessoas estão feridas e confusas. Un aspecto más, y es porque las personas están heridas y confundidas.
Hoje em dia, as pessoas têm tratado pecados como se fossem doenças. Hoy en día la gente ha tratado pecados como si fueran enfermedades. E muita gente está tentando medicar a alma. Y hay mucha gente intentando medicar el alma. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Pero tengo una noticia para darte. Quem toma remédio é o seu corpo, a sua alma não. El que toma remedio es tu cuerpo, pero no tu alma. Se a ansiedade tomou o seu coração e você não consegue dormir, Si la ansiedad ha tomado tu corazón y tú no logras dormir, o remédio que você toma para dormir só desliga o seu corpo. la medicación que tomas para dormir solo apaga tu cuerpo, Ele não tira a ansiedade do seu coração. pero él no quita la ansiedad de tu corazón. E amanhã pela manhã, quando você acorda, eis que a ansiedade está lá, descansada. Y por la mañana cuando despiertes, la ansiedad de estar ahí tranquilita. Mas há uma solução para a ansiedade. Pero hay una solución para la ansiedad. É colocar todas as suas necessidades em oração aos pés de Jesus, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Es poner todas tus preocupaciones y ansiedades a los pies de Jesús, sabiendo que Él tiene cuidado de ti. O que é a ansiedade, senão o desejo de controlar aquilo que não está nas nossas mãos? ¿Qué es la ansiedad sino el deseo de controlar aquello que no está en nuestras manos? Nos preocupamos e perdemos o sono com a dívida de amanhã, mas não sabemos se estaremos vivos amanhã. Nos preocupamos y dejamos de dormir a causa de la deuda de mañana, pero ni siquiera sabemos si estaremos vivos mañana. Reverendo Hernandes Dias Lopes, acredito que os irmãos conheçam, ele disse em uma pregação que ele leu umas estatísticas que cerca de 95% das questões que nos tiram o sono sequer acontecem. El pastor Hernández Díaz López dijo en un sermón, dio una estadística de que más o menos 95% de las circunstancias que nos afanan ni siquiera llegan a suceder. Então veja bem, isso tem gerado feridas e confusão dentro da igreja. Y esto ha traído heridas y confusión aún dentro de la iglesia. As pessoas estão buscando medicar a alma em vez de submeter cada um dos seus pensamentos a Cristo Jesus. Entonces la gente está buscando medicar su alma en vez de someter cada uno de sus pensamientos a Cristo Jesús. E submeter os pensamentos a Cristo não é algo muito fácil. Y someter los pensamientos a Cristo no es algo tan sencillo. As Escrituras nos diz o seguinte, em 2 Coríntios 10, 4 e 5. 2 Corintios 10, 4, 5 dice lo siguiente la Escritura. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Perceba no termo cativo. Mirad el término cautivo. Há pensamentos que nós precisamos amarrá-lo, grudá-lo, policiá-lo e levá-lo à força até Cristo Jesus. Hay pensamientos que los tienes que atar, que los tienes que vigilar, que los tienes que coger y llevar forzosamente a la obediencia a Cristo. Porque naturalmente ele quer fugir da pessoa de Cristo. Porque de manera natural él quiere huir de la persona de Cristo. Muitas vezes porque ele é confrontado com a realidade de que ele é um pecado. Porque muchas veces él es confrontado con la realidad de que él es un pecado. E nós não gostamos de ser chamados de pecadores, gostamos? Y no nos gusta que nos llamen pecadores, ¿no es verdad? De maneira alguma, né? Muitos saem da igreja. Muchos se van de la iglesia. A grande questão é que se nós considerarmos que o evangelho é a boa notícia, Pero el problema es que el punto es que si creemos que el evangelio son buenas noticias, esta boa notícia só tem efeito para quem conhece a má notícia. esta buena noticia solo tiene efecto para el que conoce la mala noticia. E a má notícia é que somos pecadores divorciados de Deus. Y la mala noticia es que somos pecadores divorciados de Dios. E a boa notícia é que Deus enviou o seu Filho para nos reconciliar consigo mesmo pela graça. Y la buena noticia es que Dios envió a su Hijo para reconciliarnos consigo mismo por gracia. Quando nós entendemos isso, nós vamos para Jesus de forma diferente. Y cuando entendemos esto, vamos a Jesús de manera distinta. Não porque Jesus precisa que nós estejamos no culto, mas porque nós entendemos que Ele é tudo que temos. No porque Jesús
piense que necesitamos estar en el culto, pero porque nosotros sabemos que Él es todo lo que necesitamos. Eu gosto muito da forma como Jesus trata com Pedro na caminhada cristã. A mí me gusta mucho cómo Jesús trata con Pedro en el caminar cristiano. Eu acho que eu seria meio Pedro também naquela caminhada. Yo creo que sería medio Pedro en ese caminar. Imagine você que Pedro, num dado momento, repreendeu Jesus corrigindo o sermão dele. Imagínate que hay un momento en el que Pedro reprende a Jesús y le corrige en un sermón de él. Jesus, se o senhor continuar pregando assim, todo mundo vai embora. Jesús, si sigues predicando de ese modo, todos se van a ir. Você acha que Jesus voltou e falou, vou estudar melhor e amanhã eu prego de novo? ¿Piensas que Jesús fue y dijo, voy a estudiar y mañana predico de nuevo? Jesus sabia que a sua palavra era a própria verdade. Jesús sabía que su palabra era la propia verdad. E aí diz a Pedro, você quer ir embora também? Porque esses que estão indo embora estão fugindo da verdade. Y Jesús le dice a Pedro, mira, ¿quieres irte tú también? Porque los que se están yendo están huyendo de la verdad. Aí Pedro cai em si. Eu gosto desses atos de misericórdia de Deus para com Pedro, para deixá-lo refletir. Y entonces Pedro se da cuenta, y a mí me gustan estos actos de misericordia de Jesús con Pedro para que él se dé cuenta y despierte. E ele faz isso conosco constantemente, viu? Y él hace eso con nosotros el tiempo entero. E Pedro responde, para onde eu irei? Só o Senhor tem o quê? Palavras de vida eterna. Essas palavras confrontam? Sim. São duras? Sim. Apontam o pecado? Sim. Mas nos libertam. Amén. Se ha entendido, iglesia. Veja bem, irmãos, todos nós procuramos os médicos quando sabemos que estamos doentes. Todos nosotros buscamos al médico cuando sabemos que estamos enfermos. O conselho bíblico de Deus é o raio-x da alma que nos mostra a enfermidade. El consejo bíblico es ese rayo X que nos muestra la enfermedad en el alma. Veja bem, nós não podemos esquecer que somos pecadores e que vivemos num mundo caído. No podemos olvidar que somos pecadores y que vivimos en un mundo caído. O nosso coração tem uma predisposição para o pecado e o mundo oferece aquilo que o nosso coração quer a todo momento. Nuestro corazón tiene una predisposición al pecado y el mundo ofrece lo que nuestro corazón quiere el tiempo entero. A mentira ao nosso redor, todo o tempo, e a enganação há dentro de nós. La mentira está a nuestro alrededor el tiempo entero y el engaño está dentro de nosotros. Jeremias já nos diz isso no capítulo 17, no versículos 9 e 10. Jeremías lo dice en el capítulo 17, versículos 9 y 10. Ele diz, enganoso é o coração mais que todas as coisas. Él dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Eu acredito que se ele terminasse por aqui já teria sido duro o suficiente. Yo creo que si parase aquí ya hubiese sido suficientemente duro. E já seria muito claro e esclarecedor e poderíamos ir para casa, concorda comigo? Y ya sería muy claro y ya podríamos ir a la casa, ¿estáis de acuerdo? Mas ele quer que nós entendamos como é o nosso coração e ele diz que esse coração não é apenas enganoso, ele é desesperadamente corrupto. Pero Él quiere que entendamos nuestro corazón y Él quiere que sepamos que nuestro corazón no es solamente engañoso, sino desesperadamente corrupto, E o que corrompido. isso significa? ¿Y qué significa eso? Que nós não caímos em enganos porque somos simples demais ou porque somos puros demais. Eso significa que no somos engañados porque somos muy sencillos o muy inocentes, Mas porque nós queremos o engano, Se nós não- buscamos o engano. sino porque queremos el engaño y buscamos el engaño. E aí ele faz uma pergunta, quem pode entender o coração? Y entonces Jeremías se pregunta, ¿quién lo conocerá? ¿Quién conocerá el corazón? E o Senhor, na sua revelação maravilhosa e inspiração, diz por intermédio do profeta, Y el Señor en su maravillosa inspiración dice a través del profeta, eu, o Senhor, sondo o coração. yo Jehová que escudriño la mente y el corazón, y Eu- pruebo el corazón, Eu provo os pensamentos para dar cada um segundo seus caminhos, y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, segundo o fruto das suas ações. según el fruto de sus obras. É preciso tomar cuidado para que evitemos de dar o pior conselho do mundo. Você sabe qual é? Debemos cuidarnos de no dar el peor consejo del mundo. ¿Sabes cuál es? Siga o seu coração. Sigue tu propio corazón. Não tem nada pior. No hay nada peor. Você está dizendo para a pessoa seguir um caminho de um engano
voluntário. Le estás diciendo a la persona que siga el camino de un engaño voluntario. 3 coisas já vimos até aqui. O que é um conselho bíblico e por que precisamos de um conselho bíblico. Hemos visto 3 cosas hasta aquí. ¿Qué es un consejo? ¿Qué es un consejo bíblico? ¿Y por qué necesitamos el consejo bíblico? É claro que nós poderíamos aprofundar muito mais cada um desses temas, talvez até texto por texto, mas eu espero que, até se for o caso, depois eu deixo os escritos para os irmãos estudarem mais em casa e cutucarem os pastores aqui, eles vão ajudá-los melhor do que eu. Podría ahondar mucho más y tal vez dejo los escritos a los pastores para que luego podamos ahondar más en estos Então nós textos y temas. veremos agora uma quarta questão, Pero vamos a ver ahora un cuarto punto. para vocês entenderem que a ideia de conselho bíblico não é a ideia do pastor ou a ideia da igreja. Para que entendáis que la idea del consejo bíblico no es la idea de un pastor o de una iglesia. Na verdade, não é uma ideia de controle. Os pastores querem conselho bíblico porque eles vão nos controlar. No es una idea de control, no es la idea de que el pastor quiera el consejo bíblico porque quiera controlar. Eu, certa vez, disse para uma moça, num aconselhamento bíblico, o seguinte: minha filha, Deus a libertou de todas as coisas, inclusive dos meus próprios conselhos. Una vez le dije a una hermana en la congregación, Dios te ha liberado de todas las cosas, inclusive de mis propios consejos. Os meus conselhos só têm valor para você quando eles estiverem fundamentados nas Escrituras. Mis consejos solo tienen valor para ti si están fundados en la Escritura. E essa é uma autoridade que Deus dá a todo crente, não só ao pastor. Y esta es una autoridad que Dios le da a todo creyente y no solo al pastor. Quando nós abrimos as Escrituras, irmãos, eu, você, um doutor, um mestre ou qualquer um que seja, e lemos a palavra de Deus, nós somos os embaixadores de Deus e a nossa boca se torna a boca de Deus. Cuando nosotros abrimos la Biblia, nosotros o cualquier otra persona, y leemos la palabra de Dios, nos hacemos embajadores de Dios y nuestra boca habla y por nosotros habla la boca de Dios. A autoridade pastoral ou a autoridade do conselheiro não está na sua capacitação individual em si, mas na fidelidade às Escrituras. La autoridad del consejero no está en su propia capacidad o capacitación, sino en la propia Escritura. Então vamos ver rapidamente 2 verdades acerca das Escrituras para o conselho bíblico. Entonces veremos rápidamente 2 verdades acerca de la Escritura para el consejo bíblico. A primeira delas é que a Escritura é suficiente. A palavra de Deus é suficiente para lidar com todos os nossos problemas. La primera es que la Escritura es suficiente. La palabra de Dios es suficiente para tratar con todos nuestros Não problemas. apenas suficiente, mas também eficiente. Y no solamente suficiente, pero también eficaz. Eu quero ler alguns textos com os irmãos. Quiero leer algunos textos con los hermanos. Hebreus 4:12 nos diz: Hebreos 4:12 dice, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. porque sí, sigue. Pode ler. 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Veja bem aonde vai a palavra de Deus. Mirad hasta dónde llega la palabra de Dios. A questão do autor de Hebreus aqui não é discutir se o homem é corpo, alma e espírito, ou se ele é só corpo, alma ou corpo e espírito. La cuestión aquí del autor no es discutir si el hombre es cuerpo, alma, espíritu, cuerpo, alma, cuerpo, espíritu. O que o autor está dizendo é que a palavra de Deus penetra o impenetrável e divide o indivisível. Lo que dice es que la palabra de Dios penetra lo impenetrable y divide lo indivisible. Pouco importa se creiamos que o homem é dividido em 3 ou em 2, somente algo pode dividir o homem, que é a morte, e Deus é o dono da vida e da morte. Poco importa si creemos que el alma está dividida en 2 o en 3, pero solo Dios puede dividir al hombre. La muerte divide... essa última parte. Agora até eu esqueci. Então tá bom. Pronto, você entendeu. Vamos lá. Veja bem, o que o texto está dizendo é que a palavra de Deus adentra no mais profundo do nosso ser e pode julgar as nossas intenções e Lo que la pensamentos. palabra de Dios dice es que ella es capaz de penetrar lo más profundo de nuestro ser y discernir y juzgar las intenciones y los pensamientos del corazón. E por quê? O salmista nos responde no Salmo 19, versos 7 e 8. ¿Y Queres por ler qué? aí? Porque el salmista nos va a responder el por qué
en el Salmo 19, versículos 7 y 8. Salmo 19, versículos 7 y 8. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. A lei do Senhor é perfeita. Mirad qué hermoso, hermanos. La ley de Jehová es perfecta. E na sua perfeição, ela restaura a nossa alma. Y en su perfección, ella restaura nuestra alma. É o conselho de Deus que coloca ordem no caos da nossa vida. Es el consejo de Dios el que trae orden al caos de nuestra vida. Nós não temos um texto que faça uma ligação direta com o que eu vou dizer. Se for algo errado, os pastores corrigem depois. No tengo un texto que haga una relación directa con lo que diré ahora. Si estoy equivocado, los pastores no me corrigen después. Brincadeira, irmãos. Eu imagino como se na nossa conversão a nossa vida estivesse sem forma e vazia e Deus vem nos reordenando em Cristo Jesus. Yo imagino que nuestra vida antes de la conversión era como esa masa sin forma y vacía. Y entonces Dios en Cristo viene a reordenar todo eso en nuestras vidas. E você lembra como Deus pôs ordem no caos da criação? ¿Y os acordáis cómo Dios puso orden en el caos de la creación? Disse Deus e aconteceu. Y dijo Dios y ocurrió. A palavra do Senhor, a lei do Senhor é perfeita e vai restaurando. La ley de Jehová es perfecta y nos va restaurando. Nós vamos ouvindo o que Deus nos diz e vamos sendo reformulados para a glória dele. Vamos oyendo lo que Dios nos dice y vamos siendo reformulados para su gloria. Aí no Salmo 119, 105, nos diz, lâmpada para os pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Y en el Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Veja bem, num mundo de escuridão, o que nos abre os olhos e nos ilumina o caminho é a palavra de Deus. Mirad, en un mundo de oscuridad, lo que abre nuestros ojos y ilumina nuestro camino es la palabra de Dios. E por que isso ocorre? ¿Y por qué ocurre? Eu vou ler o texto agora e depois nós vamos estudá-lo com maior profundidade amanhã. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Leo el texto ahora, mañana lo vamos a estudiar con mayor profundidad, pero segunda de Timoteo Diz 3, assim- 16, 17. Achou? Sí. Bora. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Veja bem, a Escritura tem uma fonte, a inspiração. Por tanto, la escritura tiene una fuente, la inspiración. Tem uma utilidade, a transformação diária. Tiene también una utilidad, que es la transformación diaria. E tem um objetivo final, nos tornar habilitados na palavra. Y tiene un objetivo final, y es hacernos hábiles en la palabra. Então nós podemos confiar que o conselho bíblico é bom porque a palavra de Deus é suficiente e eficiente. Por lo tanto, podemos confiar en que el consejo bíblico es bueno, porque la palabra de Dios es suficiente y es eficaz. A segunda verdade fundamentada nas Escrituras, nós vamos esmiuçar mais na segunda parte. Mas é que a igreja está habilitada para a autoconfrontação de pecados e para o discipulado mútuo. La segunda verdad que vamos a ver de las Escrituras, y la desarrollaremos más adelante un poco más, es que la iglesia, ella está Habilitada. ¿cómo se dice en portugués? Habilitada. Capacitada. Para el discipulado y para confrontar Pecados. los pecados. Eu estou, você está, você está, você está, você está, todos nós estamos. Todos estamos. Talvez você pense, não é bem assim, pastor. Tal vez pienses, no están así, pastor. Todos os recursos já nos foram dados e veremos mais à frente. Todos los recursos que necesitamos ya nos han sido dados, como lo veremos más adelante. Paulo, inclusive, tinha essa certeza quando ele escreve aos Romanos. Pablo tenía esta certeza cuando escribe a los romanos. Capítulo 15, versículo 14 de Romanos diz, e eu mesmo, meus irmãos,
Capítulo 15 de Romanos, versículo 14, dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que estão cheios de toda bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. O aconselhamento bíblico não é uma tarefa só do pastor, é uma tarefa da igreja. El consejo bíblico no es una tarea solo del pastor, es una tarea de la iglesia. São irmãos em Cristo que caminham juntos rumo a Cristo. Son hermanos en Cristo que caminan juntos en dirección a Cristo. Ainda aos Colossenses capítulo 3, 16, Aún en Colosenses 3:16 diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. dice que la palabra de Cristo abunde. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria. Dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no vosso coração. cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Perceba o que a Bíblia diz, uns aos outros, a igreja de Cristo. Mira cómo dice la palabra, los unos a los otros. E olha só que algo maravilhoso ainda que Paulo nos escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, dos versos 12 a 16. Eu vou lendo, o pastor vai acompanhando. Diz o seguinte: e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Y en 1 Corintios 2, del 12 al 16, dice el apóstol Pablo, dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, Para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Disto falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, mas pelo seu Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque lhes são loucura. porque para él son locura. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, mas ela não é julgada por ninguém. pero él no es juzgado de nadie. Preste atenção nesse versículo agora. Y ahora notad este último versículo. Lembre-se que Paulo está escrevendo para a igreja, Recordad que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia e a igreja de Corinto, y a la iglesia en Corinto. que não era uma igreja fácil. No era una iglesia fácil. Se você tiver dúvida, leia a primeira carta aos Coríntios e saiba qual a motivação da segunda carta aos Coríntios. Entonces, si tienes dudas, lee la primera a los Corintios y luego entiende cuál es la motivación de segunda a los Corintios. E Paulo diz o seguinte para essa igreja, gente como a gente. Y entonces Pablo le dice esto a esta iglesia, que eran gente como nosotros. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Paulo, como um apóstolo de Deus, poderia dizer, eu tenho a mente de Cristo. Pablo, como apóstol de Dios, podría decir, yo tengo la mente de Cristo. Paulo, como corretor da igreja, pastor da igreja, que estava lidando com os problemas da igreja, poderia dizer, eu tenho a mente de Cristo. Pablo, como pastor de la iglesia, que estaba tratando con los problemas de la iglesia, podría decir, yo tengo la mente de Cristo. Mas ele olha para a igreja Pero él mira a la iglesia e entende que a igreja é a comunidade dos salvos, y entiende que la iglesia es la comunión de los salvos, o corpo de Cristo místico aqui na terra, el cuerpo de Cristo místico aquí en la tierra. e diz, nós temos a mente de Cristo. Y él dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Percebam, irmãos, que esses textos mostram que o aconselhamento bíblico é um processo de discipulado e confiança na eficácia das Escrituras. Mirad que el consejo bíblico es un proceso de cuidado y confianza en las Escrituras. É ainda uma caminhada em conjunto, ao invés de uma via de mão única. Es un caminar juntos en vez de un caminar con una vía única. Eu e você somos chamados a aconselhar de acordo com as Escrituras. Tú y yo somos llamados a aconsejar
de acuerdo a las Escrituras. Vamos parar por aqui, nesse momento. Eu acho que vai ter um pequeno intervalo. E depois eu até antes de continuar a começar a segunda palestra, eu vou terminar essa e emendar na segunda, porque elas são basicamente uma continuidade da outra. Pode ser? Entonces vamos a parar aquí y en la segunda voy a continuar con esta misma, en este punto, porque la primera es un seguir de la segunda, así que avanzamos donde hemos parado. Vamos orar Muy bien. então? Oramos. Amado Deus, te louvamos por esse tempo que tivemos juntos. Amado Señor, queremos alabarte por este tiempo que hemos tenido juntos. E queremos lhe clamar, Senhor, que o Senhor nos dê mais confiança na tua palavra. Y queremos pedirte que nos des más confianza en tu palabra. E que o teu Espírito que em nós habita Y que tu Espíritu que habita en nosotros nos lembre de toda a capacitação que o Senhor já nos deu, nos recuerde toda la capacitación que ya nos has dado, para que olhemos pelas Escrituras e vivamos por elas. para que podamos mirar las Escrituras y vivir por ellas. Em nome de Cristo Jesus. En el nombre de Cristo Jesús. Amém. Amén. Obrigado, irmãos. Gracias.